As palavras de Paulo estão escritas sim na Bíblia. Portanto, foram inspiradas por Deus. Representam as palavras de Deus. Paulo é apenas um dos apóstolos enviados por Deus. Ele não é Deus encarnado. Ele nunca poderia expressar as palavras de Deus. Depois que o irmão Paulo foi iluminado, ele dedicou sua vida a trabalhar para o Senhor. Seu sofrimento deve ter merecido o louvor do Senhor. Se atrevem a dizer que o sofrimento de Paulo foi merecedor da glória de Deus? Vocês sabem por que ele sofreu? Quais as suas intenções? Quantas pessoas leram sobre como Paulo espalhou o Evangelho e quanto ele sofreu em suas epístolas? Mas não compreendem a natureza e a substância de Paulo. O Senhor Jesus fez tantos sermões e realizou tantos milagres. Por que Paulo ainda insistiu em odiar e resistir ao Senhor Jesus? Por que perseguiu fanaticamente e caçou seus discípulos? Vocês dizem que as palavras de Paulo não são a verdade. Então por que suas palavras estão na Bíblia? As palavras de Paulo estão escritas sim na Bíblia. Portanto, foram inspiradas por Deus. Representam as palavras de Deus. Então, com certeza, devemos segui-las. Amém. As palavras do irmão Paulo, elas estão na Bíblia. Então são palavras de Deus. Exato. Esse é um fato reconhecido pela comunidade religiosa. Ninguém se atreve a negar. Amém. Sempre buscamos apoio nas palavras do apóstolo Paulo. Isso pode estar errado? Irmãos e irmãs, embora as palavras de Paulo estejam escritas na Bíblia, não quer dizer que sejam as palavras de Deus. Isso porque a Bíblia foi compilada pelo homem, não por Jeová Deus, não pelo Senhor Jesus e nem pelo Espírito Santo. Será que isso está livre de erros? As palavras de Jeová na Bíblia, que instruíram os profetas, e as palavras do Senhor Jesus, essas são de Deus. Deus nunca testificou que as palavras dos apóstolos representavam suas palavras, e tampouco testificou que as palavras dos apóstolos foram inspiradas por ele. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Paulo disse isso. O Espírito Santo nunca deu testemunho disso, nem o Senhor Jesus. Só Paulo disse isso. Portanto, suas palavras não têm peso, simples assim. Na época dos apóstolos, quando suas epístolas foram distribuídas às igrejas, as pessoas apenas disseram que aquelas eram as palavras de Paulo ou as palavras de Pedro. As epístolas dos apóstolos eram palavras do homem. Ninguém tratou essas epístolas como sendo as palavras de Deus. Esse é um fato histórico que ninguém pode negar. Na era da graça, somente o Senhor Jesus era Deus encarnado. Somente ele expressou as palavras de Deus. Os apóstolos eram pessoas sendo usadas pelo Senhor. Suas palavras são as palavras dos homens e apenas representam suas interpretações pessoais e experiências das palavras de Deus. Mesmo com a iluminação do Espírito Santo, não podemos dizer que sejam de Deus. O próprio Paulo não se atreveu a dizer que suas palavras eram as palavras de Deus, ou que foram inspiradas por Deus. Ele não ousou dizer que falava em nome do Senhor. Portanto, se dissermos que as palavras de Paulo são as palavras de Deus e as seguirmos como se fossem exigência de Deus só porque elas estão na Bíblia, isso está extremamente errado. Como ele pode dizer que é errado? Não é justo com o Eu irmão também Paulo. Eu não acho. Eu acho que temos que ter a palavra do irmão Paulo como guia. Sempre. Sempre, todos os dias. A Bíblia foi compilada por homens. Não foi compilada por Deus. Como não conseguimos ver esse fato? É aí que está o nosso erro. Verdade. Na época dos apóstolos, não trataram as palavras de Paulo como sendo as palavras do Senhor Jesus. Tem razão. Por que não pensamos nisso? Deve ter sido assim. Com certeza foi. Sim. Durante quase 2000 anos, as pessoas trataram as palavras de Paulo como se fossem palavras de Deus. Elas foram ignorantes e tolas. Antigamente pensávamos que as palavras de Paulo eram as de Deus porque estavam na Bíblia. Isso está errado, muito errado. Isso não bate com a história. Irmãos e irmãs, por que as pessoas sempre se exaltam e colocam uma fé cega na Bíblia? Porque elas não sabem que a Bíblia foi compilada por homens e não veio da vontade de Deus. Portanto, as pessoas aplicam uma fé cega e adoram a Bíblia. Elas reivindicam todas as palavras na Bíblia como as palavras de Deus. Isso é uma traição de fatos históricos causada pela ignorância dos homens. Vejamos as palavras de Deus Todo-Poderoso.
As epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, e não inspirações do Espírito Santo, nem declarações diretas do Espírito Santo. São meras palavras de exortação, consolo e encorajamento que ele escreveu para as igrejas durante o curso de sua obra. Então também elas são um registro de grande parte da obra de Paulo na época. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo. Mas não representava as declarações do Espírito Santo e não podia representar Deus. Trata-se, portanto, de uma compreensão notória e uma tremenda blasfêmia para as pessoas tratarem os registros das experiências de um homem e as epístolas de um homem como as palavras ditas pelo Espírito Santo às igrejas. Sua identidade era meramente a de um apóstolo atuante, e ele era apenas um apóstolo enviado por Deus. Ele não era um profeta nem um vidente. Então, para ele, sua própria obra e vida dos irmãos e irmãs eram da maior importância. Assim, ele não podia falar em nome do Espírito Santo. Suas palavras não eram as palavras do Espírito Santo. Muito menos poderiam ser ditas como sendo de Deus. Paulo não era nada mais que uma criatura de Deus e não uma encarnação dele. Sua identidade não era a mesma que a de Jesus. As palavras de Jesus eram as palavras do Espírito Santo, as palavras de Deus. Porque sua identidade era a de Cristo, o Filho de Deus. Como Paulo poderia ser igual a ele? Se as pessoas veem as epístolas ou as palavras como as de Paulo, como as declarações do Espírito Santo, e as adoram como Deus, só se pode dizer que lhes falta muito senso crítico. Falando de forma mais enfática, isso não é nada além de blasfêmia. Como poderia um homem falar em nome de Deus? E como as pessoas poderiam se curvar diante de suas epístolas? E como as pessoas poderiam se curvar diante de suas palavras, como se fossem um livro sagrado ou um livro celestial? Poderiam as palavras de Deus ser casualmente pronunciadas por um homem? Como poderia um homem falar em nome de Deus? Irmãos e irmãs, eu acredito que agora podemos ver a diferença entre as palavras de Deus e as palavras dos homens. No passado, colocamos uma fé cega na Bíblia e adoramos demais. Nós pensávamos que a Bíblia foi inspirada por Deus e que só continha as palavras dele. Pensávamos que ela foi compilada por Deus. Esse foi um grande erro nosso. Pessoas sem a verdade podem ser enganadas. Elas nem conseguem distinguir as palavras de Deus das palavras dos homens. Elas tratam as palavras dos homens como se fossem as de Deus. Esse é o auge da loucura. Paulo é apenas um dos apóstolos enviados por Deus. Ele não é Deus encarnado. Ele nunca poderia expressar as palavras de Deus. Se tratarmos as palavras de Paulo em grau de igualdade com as palavras de Deus, estamos ofendendo gravemente a disposição de Deus. Por todos esses anos, baseamos nossa fé no Senhor principalmente pelas palavras de Paulo. Agimos segundo as palavras de Paulo. Tratamos as palavras de Paulo como se fossem as de Deus, mas ignoramos as palavras de Jesus. Agora, finalmente entendemos que estávamos seguindo e adorando homens. Sim. Tratamos Paulo como um homem de Deus. Paulo tem posição de destaque em nossos corações, enquanto que o lugar do Senhor Jesus em nossos corações é pequeno. Como podemos dizer que esta é uma fé no Senhor? É uma fé em Paulo. No passado, colocamos uma fé cega em Paulo e o adoramos demais. Até tratamos as palavras de Paulo como sendo as palavras de Deus. Fomos tolos e ignorantes. Nós seguimos e sempre ouvimos o homem. Como é essa fé no Senhor? Sim. Isso é seguir e adorar os homens. Com esse tipo de fé, como podemos não nos desviar? Sempre cremos no Senhor pelas palavras de Paulo. Como podemos dizer que fazemos a vontade de Deus? Mesmo que as palavras do irmão Paulo não sejam as palavras de Deus, depois de ser chamado por Deus, ele espalhou o evangelho e suportou o sofrimento. Pelo resto da vida. Ele viajou para longe e trabalhou duro para estabelecer a igreja. Suas contribuições são tão claras quanto os olhos podem ver. Amém. Sua fé no Senhor e a maneira como ele sofreu são um exemplo para todos os cristãos do mundo todo. Será que vocês não aceitam esses fatos? Tem razão. Depois que o irmão Paulo foi iluminado, ele dedicou sua vida a trabalhar para o Senhor. Isso é reconhecido por toda a comunidade. E vocês, atrevem-se a negar?
O Senhor Jesus apareceu diante de Paulo e pediu-lhe que servisse como seu apóstolo. Ele trabalhou para o Senhor por muitos anos, encontrando perigo muitas vezes ao longo do caminho e sofrendo perseguição. Digam-me, vocês não sabiam disso? Irmãos e irmãs, quantas pessoas leram sobre como Paulo espalhou o Evangelho e quanto ele sofreu em suas epístolas, mas não compreendem a natureza e a substância de Paulo. Todos sabem que, quando o Senhor Jesus fez sua obra, Paulo foi o principal culpado que odiou a verdade e resistiu ao Senhor. Isso é uma coisa que o próprio Paulo não se atreveu a negar. O Senhor Jesus fez tantos sermões e realizou tantos milagres. Por que Paulo ainda insistiu em odiar e resistir ao Senhor Jesus? Por que perseguiu fanaticamente e caçou seus discípulos? Essa é uma evidência de que a natureza e a substância de Paulo tinham ódio da verdade e de Deus. Por que ele trabalhou tão duro para proteger os interesses dos principais sacerdotes e fariseus? Por que ele permaneceu fiel ao judaísmo? Isso mostra que o coração dele pensava apenas em sua posição, não em Deus. Para aumentar sua posição, ele resistiu ao verdadeiro Deus e perseguiu seus crentes. Ele queria recompensas do judaísmo a todo custo. Que tipo de pessoa ele é? Isso não é nada difícil de dizer. Irmãos e irmãs, isso me lembra de uma coisa. Qual foi a situação que levou Paulo a aceitar o chamado do Senhor e a espalhar o Evangelho como um apóstolo? Quando ele fanaticamente caçava e perseguia os discípulos do Senhor Jesus, o Senhor não teve escolha senão aparecer a Paulo no céu. O Senhor o cegou com uma grande luz, deixando-o de joelhos. O que aconteceu foi que o Senhor não apareceu a Paulo simplesmente porque ele era leal, mas apareceu como parte de um castigo. Ele não tinha escolha. Paulo foi forçado a sacrificar-se e a sofrer pelo Senhor Jesus porque o Senhor apareceu diante dele. Seu objetivo era a expiação. Ele viu que o Senhor era onipotente, capaz de cegá-lo e obrigá-lo a se ajoelhar. Ele teve medo de ser punido e mandado para o inferno. Por isso, ele se sacrificou pelo Senhor. Se o Senhor Jesus não tivesse aparecido para ele, será que ele teria seguido o Senhor ou se sacrificado por ele, baseado em sua resistência ao Senhor Jesus? Claro que não. Portanto, está claro que Paulo não tinha fé no Senhor Jesus. Seu sofrimento e sacrifício não foram feitos de bom grado. Ele não teve escolha. Ele foi forçado. Portanto, irmãos, Paulo trabalhou e sofreu pelo Senhor, porque não tinha escolha. Ele não era fiel ao Senhor. E nós o usamos como exemplo a ser seguido. Será que não estamos resistindo ao Senhor também? Nós somos muito cegos. Antigamente, só olhávamos para o sofrimento de Paulo, mas não conhecíamos sua natureza e substância. Fomos enganados por ele. Ouça a discussão deles hoje. Ela está de acordo com os fatos. Se olharmos para a natureza de Paulo e virmos o que ele disse e como sofreu, nós veremos muita impureza e falsidade. Ele nos enganou, sim. Eu não concordo com o que vocês dizem. Mesmo que o irmão Paulo não tenha sido perfeito, o Senhor não se lembraria de suas transgressões passadas. Paulo sofreu pelo Senhor por muitos anos e pagou mais caro que qualquer outro. Isso é mesmo um fato. Seu sofrimento deve ter merecido o louvor do Senhor. O irmão Paulo ainda é sim nosso exemplo. Tem razão. O irmão Paulo é o maior apóstolo. Ele sofreu muito para espalhar o nome do Senhor. Ninguém fez o que ele fez. Ele definitivamente é um exemplo para os cristãos. Se o irmão Paulo não obteve o louvor de Deus, então quem pode obter? Irmãos, se atrevem a dizer que o sofrimento de Paulo foi merecedor da glória de Deus? Vocês sabem por que ele sofreu? Quais as suas intenções? Eu acho que ele fez isso para expiar os seus pecados. Ele não tinha escolha. Ele fez isso para obter a coroa e uma recompensa. Como o Senhor poderia aceitar o seu sofrimento? O Senhor é justo, sempre observa as pessoas e seus corações. Ninguém enxerga através de Paulo, mas Deus sim enxerga. As pessoas não deveriam acreditar que Deus é justo? Por que elas glorificam, adoram e exaltam Paulo desse jeito, então? Isso não é resistir ao Senhor? Então por que as pessoas defendem tanto Paulo? Que problema isso ilustra? Elas ficam ao lado do Senhor e falando por ele?
Será que esse tipo de pessoa tem fé em Deus? Os sacrifícios e sofrimentos de Paulo foram forçados. Nós admitimos isso. No entanto, vocês dizem que Paulo, em substância, odiava a verdade e era o inimigo de Deus. Não concordo com isso. No que vocês estão se baseando? Isso. Como dizem que o irmão Paulo odeia a verdade e resiste a Deus? Explique isso melhor. Isso. Vocês dizem que Paulo odeia a verdade. Nós exigimos que expliquem isso. Como Paulo odeia a verdade? Por que vocês dizem isso? Por quê? Meus irmãos e irmãs, há fatos que podem mostrar se Paulo odiava ou não a verdade e se opunha a Deus. Quando o Senhor Jesus fez sua obra, expressou muitas verdades, fez muitos milagres e abalou toda a Judéia. Uma pessoa do calibre de Paulo deveria saber que toda a obra do Senhor Jesus veio de Deus. Mas Paulo nunca procurou ou estudou o caminho do Senhor Jesus. Em vez disso, ele saiu falando publicamente contra o Senhor. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, o sol ficou escuro, a terra tremeu e a cortina do templo foi rasgada em 2. O Senhor Jesus ressuscitou e apareceu por 40 dias após sua morte. Esses 2 grandes milagres abalaram toda a Judéia. Todos os discípulos do Senhor Jesus também realizaram inúmeros milagres em seu nome. Apesar de ver tudo isso, Paulo não reconheceu que o Senhor Jesus era Deus e intensificou sua resistência a Deus. Ele pediu cartas do sumo sacerdote e depois resistiu e perseguiu fanaticamente os discípulos do Senhor Jesus. Parecia que ele não ficaria satisfeito até que matasse todos os seguidores do Senhor Jesus e ele estava disposto a resistir até a morte. Esses fatos são suficientes para provar que Paulo resistiu a Deus de propósito e perturbou e interrompeu a obra de Deus. Sua natureza e essência são ódio da verdade e resistência a Deus. Caso contrário, como ele teria sido capaz de tratar o Senhor Jesus como seu inimigo? Vamos ver como Deus Todo-Poderoso expõe a natureza e a substância de Paulo. Deus Todo-Poderoso diz: à menção de Paulo, vocês vão pensar na história dele e em algumas das histórias sobre ele que são imprecisas e estão fora da linha da realidade. Ele foi ensinado por seus pais desde tenra idade e recebeu minha vida, e como resultado da minha predestinação, ele possuía o calibre que eu aprecio. No entanto, sua única imperfeição era que, por causa dos seus talentos, muitas vezes ele era insincero e arrogante. Como resultado, devido à sua desobediência, parte da qual representava diretamente o arcanjo, quando me tornei carne pela primeira vez, ele fez todos os esforços para me desafiar. Pois no princípio perseguiu a Cristo e não se submeteu a Cristo. Ele era um rebelde que deliberadamente se opunha a Cristo e alguém que não tinha conhecimento nenhum da obra do Espírito Santo. No momento da conclusão de sua obra, ele ainda não conhecia a obra do Espírito Santo e simplesmente agiu de acordo com a sua própria natureza, sem prestar a menor atenção à vontade do Espírito Santo. E assim sua natureza estava em inimizade para com Cristo e não obedecia de forma alguma à verdade. Alguém assim, que havia sido abandonado pela obra do Espírito Santo, que não conhecia a obra do Espírito Santo e que também se opunha a Cristo, como tal pessoa poderia ser salva? Irmãos e irmãs, as palavras de Deus Todo-Poderoso expuseram a substância de Paulo. Paulo foi um inimigo de Deus que deliberadamente resistiu a Cristo. Na realidade, Paulo não conhecia o Senhor Jesus. Ele resistiu fanaticamente ao Senhor Jesus. Isso porque ele odiava Deus e as verdades expressas pelo Senhor Jesus também. Assim sendo, a natureza e a substância de Paulo eram ódio da verdade e resistência a Deus. Isso é verdade. Paulo se opor ao Senhor, antes de ser iluminado pela grande luz, foi desprezível. Isso prova que a verdadeira natureza de Paulo era maliciosa. Ele foi mais malicioso que os fariseus, que resistiram ao Senhor Jesus. Pessoas assim definitivamente não amam a verdade. Se amassem a verdade, quando ouviram as pregações, como poderiam odiar e resistir ao Senhor Jesus? Esses fatos provam que Paulo odeia Deus e também odeia a verdade. Por natureza, ele é um anticristo.
Essa é a substância e a natureza dele. O uso de pessoas assim para sua obra mostra como o Senhor é onipotente. Os fatos sobre a resistência de Paulo ao Senhor estão claramente escritos na Bíblia. Como não vimos a substância de Paulo? Fomos tolos e ignorantes. À luz das várias ações de Paulo em resistência a Deus, podemos dizer que a verdadeira natureza de Paulo era de um anticristo. Essas palavras revelaram a substância de Paulo com clareza. Elas provêm de Deus com toda certeza. É a primeira vez que ouço isso. Não podemos adorar as pessoas com leviandade. Todas essas coisas que estão falando são pecados que Paulo cometeu antes de aceitar o Senhor. No entanto, depois que ele foi iluminado, ele começou a espalhar o evangelho do Senhor. Ele escreveu muitas epístolas em apoio aos fiéis. Isso mostra que o irmão Paulo havia se arrependido. Amém. Não podem concluir que ele era um inimigo de Jesus, um anticristo, baseado no seu comportamento antes de aceitar o Senhor. Amém. Paulo viajou pela maior parte da Europa para divulgar o evangelho do Senhor. Nós nem sabemos quantas igrejas ele estabeleceu ou quantas pessoas levou a aceitar a salvação do Senhor Jesus. Estão dizendo que isso não prova que ele se arrependeu? Amém. Não podem concluir que Paulo foi um homem que resistiu a Deus, baseado no que fez antes de aceitar o Senhor. Isso não é justo com o irmão Paulo. Não aceitamos seu ponto de vista. Não mesmo. Irmãos e irmãs, é verdade que Paulo espalhou o evangelho por muitos anos e escreveu muitas epístolas depois de ser iluminado, mas isso não significa que ele se arrependeu de verdade. Em nenhum lugar em suas epístolas vemos que ele refletiu e conheceu o seu mau comportamento, nem a sua resistência ao Senhor Jesus. Ele simplesmente reconheceu que ele era o maior dos pecadores, nunca descreveu sua própria natureza e sua substância. Nem disse por que resistiu ao Senhor Jesus ou qual era o motivo. O fato de ele nunca ter abordado essas coisas por escrito significa que ele nunca se arrependeu de verdade. Por que Paulo foi capaz de responder ao chamado e trabalhar para o Senhor? Na realidade, ele não tinha outra escolha. Paulo sabia que, se não aceitasse o chamado, ele enfrentaria a punição e morte certa. Ele espalhou o evangelho e sofreu porque queria expiar seus pecados. Como uma pessoa que apenas busca a expiação se arrepende da verdade. Além disso, podemos ver nas epístolas de Paulo claramente que, quando espalhava o evangelho e fazia sua obra, ele nunca exaltou ou prestou testemunho de Jesus. Ele nunca testemunhou sobre como o Senhor Jesus redimiu, proveu e liderou as pessoas. Ele nunca testemunhou sobre como o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a aparição de Deus, Deus encarnado que faz a própria obra dele. Paulo nunca testificou as qualidades do Senhor, nem testificou como o Senhor Jesus sofreu dor e humilhação para salvar a humanidade. Ele nunca pregou ou testificou as verdades que o Senhor Jesus expressou ou tudo o que ele disse. Ele nunca encorajou outros crentes a respeitar as palavras do Senhor, nunca lhes disse que deveriam seguir, servir e testificar pelo Senhor de acordo com as verdades expressas pelo Senhor Jesus. Ele nunca lhes falou sobre a substância da obra do Senhor Jesus e seus verdadeiros efeitos, ou como as pessoas devem fazer a vontade do Pai Celestial para entrar no reino dos céus. Ele explicou a obra do Senhor Jesus de acordo com suas ideias e interpretou erroneamente suas palavras. Muitas palavras que ele disse interromperam e perturbaram a obra de Deus na era da graça. Isso prova que ele se arrependeu de verdade? A obra de Paulo não levou os crentes para diante do Senhor Jesus. Não levou ninguém a viver suas palavras, ou a saber que o Senhor era a manifestação de Deus. Ele se exaltou e deu testemunho de si mesmo. Ele levou os crentes para diante de si e os fez adorá-lo. Não é esse o mesmo caminho que os fariseus seguiram? Esses fatos são suficientes para provar que Paulo nunca se arrependeu. O que eles dizem é verdade. Paulo nunca testificou as palavras do Senhor Jesus em suas epístolas. Em vez disso, ele testemunhou sobre quantas obras ele fez e o quanto ele sofreu. Não seria exaltação própria para que as outras pessoas o adorassem? Parece que Paulo nunca se arrependeu de verdade. Se você não contasse, nunca teríamos conhecido esses fatos. Antes estávamos cegos pelo sofrimento de Paulo, é verdade. Certo. Dizem que Paulo não exaltou nem deu testemunho. Eu não aceito o que dizem. O irmão Paulo escreveu muitas epístolas. Não eram testemunhos de Jesus? Irmãos e irmãs, apesar de Paulo ter escrito aquelas epístolas,
Ele nunca exaltou ou testificou o Senhor Jesus. Mesmo quando mencionava Jesus, ele usava o nome de Cristo para testemunhar sobre si mesmo. Em suas epístolas, ele costumava dizer: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O que Paulo quis dizer foi que ele servia como um dos apóstolos pela vontade de Deus, não pela vontade do Senhor Jesus. Será então que Deus no céu o chamou? Não. O Senhor Jesus que o chamou. O Senhor Jesus não o chamou na identidade de Deus. Ele chamou Paulo na identidade de Cristo. No entanto, Paulo disse, pela vontade de Deus. Ele não reconheceu que o Senhor Jesus Cristo e Deus eram um e o mesmo. Nas epístolas de Paulo, ele sempre separou Deus, Cristo e o Espírito Santo. Ele pensava que Deus era Deus e que Cristo era Cristo, que Deus está acima de Cristo e que somente o Pai Celestial é o Altíssimo. Podemos ver que Paulo acreditava no Deus do céu, não no Cristo encarnado. Como Paulo não conhecia o Senhor Jesus, ele nunca foi capaz de exaltar o Senhor Jesus Cristo como Deus. Ele nunca exaltou as palavras de Jesus ou aceitou suas palavras como as de Deus. Nem fez as pessoas exaltarem o Senhor Jesus. Assim sendo, será que Paulo acreditava em Cristo? Ele seguiu Cristo e deu testemunho dele? Não. A verdadeira natureza do que Paulo fez é muito séria. De acordo com as palavras do apóstolo João, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Essa passagem nos diz que todos que não reconhecem a encarnação de Deus são anticristos. Considerando o fato de que Paulo só acreditava no Deus do céu e que não acreditava de verdade em Cristo, no que diz respeito à obra de Jesus Cristo, vemos que Paulo não era crente. Paulo levantou a bandeira de ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, exaltando e estabelecendo a si próprio em tudo o que fez. Ele sempre quis igualar-se ao Senhor Jesus Cristo. Isso mostra plenamente que Paulo era ambicioso demais. Ele não reverenciou nem obedeceu ao Senhor Jesus nem um pouco. Sua verdadeira natureza de ódio da verdade e resistência a Deus nunca mudou. Essa é mais uma prova de como Paulo nunca se arrependeu de verdade. É verdade. As epístolas de Paulo, na verdade, muitas vezes começam com Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Assim, Paulo separou Jesus de Deus. O Senhor Jesus disse: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos, por causa das mesmas obras. Eu e o Pai somos um. Paulo não reconheceu que Jesus Cristo era o próprio Deus. Sob essa ótica, Paulo não era uma pessoa que conhecia Jesus Cristo, já que ele nem mesmo deu testemunha de Jesus Cristo. Paulo não reconheceu que Jesus Cristo era Deus manifestado na carne. Ele separou Jesus Cristo de Deus. Esse problema é muito sério. Se não tivéssemos esta comunhão, ainda não saberíamos disso. Sim. Paulo trabalhou e espalhou o Evangelho, mas ele nunca pregou as palavras de Jesus Cristo. Nós também nunca vimos Paulo falar sobre as verdades expressas por Jesus, apesar das igrejas para as quais viajou. Duvidamos de quantas palavras de Jesus estavam no coração de Paulo. Temos certeza de que Paulo não seguiu a verdade porque ele não se concentrou em viver as palavras de Jesus, nem praticou suas palavras. Ele espalhou o Evangelho com base em seus dons, capacidades, esforços e conhecimentos. Como ele pode ter buscado a verdade? Não é de se admirar que ele nunca tenha de fato conhecido, amado ou obedecido Jesus. Mesmo depois de trabalhar tanto, sua natureza antiga nunca mudou. Em vez disso, ele ficou mais arrogante e mercenário. Ele se estabeleceu pela obra para fazer os outros o seguirem. E ele usou isso como capital para fazer um acordo com Deus. É como Paulo disse certa vez: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Essa frase explica claramente o motivo de Paulo para seus muitos anos de obra. Recompensas e a coroa. Apenas isso. Paulo, do começo ao fim, nunca seguiu a verdade. Nunca procurou mudar seu caráter. Os seus objetivos e a sua natureza satânica nunca mudaram em nada.
O caminho que ele percorreu foi o dos fariseus. Tudo isso que eu disse prova que ele nunca se arrependeu de verdade. O Senhor Jesus chamou Paulo para lhe dar uma chance de se arrepender e usá-lo para espalhar o Evangelho. O fato de que o Senhor Jesus foi capaz de conquistar Paulo, alguém com uma natureza demoníaca, prova que ele é onipotente e nos mostra que ele pode conseguir que qualquer pessoa sirva a sua obra. O que eles disseram expõe claramente a natureza e a substância de Paulo, todo o seu ódio pela verdade e sua resistência a Deus. Paulo nunca se arrependeu em nenhum aspecto. Isso ficou bem claro. Eu tenho servido ao Senhor de acordo com os ensinamentos de Paulo há mais de 20 anos. Será que eu estou errado? Senhor, como devo continuar seguindo esse caminho de agora em diante? Você diz que Paulo nunca se arrependeu de verdade. Mas Paulo disse que para ele viver era Cristo. Ao seguirmos Paulo, estamos seguindo Cristo. Isso não pode estar errado. Amém. As epístolas dos apóstolos na Bíblia são as palavras de Deus e foram inspiradas por Deus. Elas equivalem às palavras do Senhor Jesus. Enquanto eles viviam, todos eles eram Cristo. Jesus Cristo é Cristo encarnado. Os apóstolos, como viviam, também eram Cristo. Os tipos de Cristo são Cristo. Amém. Irmã Liu, quando foi que nós dissemos que os apóstolos são Cristo? Como você pode dizer isso? Horas. Não dizemos que as epístolas dos apóstolos eram palavras de Deus? Se os apóstolos não são Cristo, como suas palavras são palavras de Deus? Irmã Liu, você está muito confusa. Hoje, os dois irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso nos explicaram isso com muita clareza. Nem tudo na Bíblia foi inspirado por Deus, irmã. As epístolas dos apóstolos são apenas palavras de homens, não as palavras de Deus. Um apóstolo não pode ser Cristo. Paulo disse que viver era Cristo. Como interpreta isso? Tenha calma, irmã Liu. Não seja assim. Se quer dizer alguma coisa, fale. Sente-se. Irmãos e irmãs, Paulo disse que para ele viver era Cristo, mas essas são palavras dele, não do Espírito Santo, e não são sustentadas pelas do Senhor. Os outros apóstolos nunca disseram, como Paulo, que viver era Cristo. Basear isso nas palavras de Paulo não é crível. Nenhum dos antigos santos e profetas ousou afirmar que para eles viver era Cristo. Apenas Paulo ousou dizer isso. Portanto, podemos ver que Paulo era arrogante e irracional. Na era da graça, o Espírito Santo testificou que o Senhor Jesus era Cristo. A obra de redenção do Senhor Jesus e o caráter que ele expressou e tudo o que ele tem e é, provaram que sua identidade era a de Cristo. Paulo foi o principal culpado que odiou a verdade e resistiu a Deus. Ele disse que para ele, viver era Cristo. Isso mostra que ele não conhecia Cristo. Nesse caso, irmãos e irmãs, o que de fato é Cristo? Quanto a essa questão, Deus, Todo-Poderoso Deus, diz o seguinte: o Deus encarnado é chamado de Cristo, e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença é porque Cristo não é de carne e osso, mas a encarnação do Espírito. Ele tem uma humanidade normal e uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem no mundo. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto que sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Seja a sua humanidade ou divindade, ambas se submetem à vontade do Pai Celestial. A substância de Cristo é o Espírito, isto é, a divindade. Portanto, sua substância é a do próprio Deus. Deus tornado carne é chamado de Cristo. E assim, o Cristo que pode dar às pessoas a verdade é chamado Deus. Não há nada de excessivo nisso, porque ele possui a substância de Deus e possui a disposição e sabedoria de Deus em sua obra que são inatingíveis pelo homem.
Aqueles que se chamam de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas, em vez disso, a carne particular assumida por Deus enquanto Ele realiza e completa sua obra entre os homens. Esta carne não é aquela que pode ser substituída por qualquer homem, mas aquela que pode suportar adequadamente a obra de Deus na terra e, ao fim e ao cabo, expressar todo o caráter de Deus, além de bem representar Deus e, fundamentalmente, dar vida ao homem. Pelas palavras de Deus podemos ver que Deus encarnado é chamado de Cristo. Cristo é o Espírito de Deus realizado na carne. Cristo é a aparição de Deus. Isto é, a carne que Deus toma quando desce para fazer sua própria obra. Portanto, Cristo é Deus. Cristo pode dar a verdade ao homem e prover o homem de vida. Ele pode expressar o caráter justo de Deus e a sabedoria de sua obra. Cristo é o próprio Deus justo e santo. A vida de Cristo é inerentemente possuída por Ele. Ele é Deus encarnado desde quando nasceu. Ele não se torna Deus no meio do caminho da fé. Aquele que é Cristo no nascimento será de fato para sempre Cristo. Aqueles que não são Cristo no nascimento nunca serão Cristo. Não importa como os homens busquem a verdade, a vida de Cristo é uma coisa que nenhum ser criado ou não criado possui ou pode obter. Paulo disse que para ele viver era Cristo. Então ele possuía o caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é? Ele poderia expressar verdades para salvar a humanidade? E se ele tivesse a vida de Cristo? Como ele ainda foi capaz de pecar e resistir ao Senhor? Paulo admitiu que era o maior dos pecadores. Como pode viver, ser Cristo para um pecador? Isso não é uma blasfêmia? Vocês estão dizendo que as pessoas que trabalham muito podem se tornar Cristo? Isso não é uma falácia? Paulo foi o principal culpado que resistiu a Cristo. Esse é um fato bem conhecido. Em seus últimos anos, ele testificou que para ele viver era Cristo, tentando substituir Jesus e assumir sua posição. Como pode um anticristo ao longo da vida, uma pessoa do tipo de Satanás assim, tornar-se Cristo? Paulo disse que para ele viver era Cristo. Isso claramente é falso. Foi apenas uma expansão da sua ambição satânica. Isso expôs completamente o desejo de Paulo de tornar-se Deus. Ele queria tomar o lugar de Jesus nos corações dos homens. Isso prova que a natureza de Paulo era de um anticristo e que Paulo andou no caminho de um anticristo. Sim, ele foi no caminho de Ele um era um anticristo. anticristo baseado em tudo o que ele fez. Ele era um anticristo, sim. Eu tenho certeza disso. Sim, é verdade. Ele era mesmo o anticristo, agora está claro. O que eles estão dizendo é lógico e justificado. Parece que Paulo estava verdadeiramente incorreto quando proclamou que, para ele, viver era Cristo. O que Paulo pregou não estava de acordo com a vontade de Deus, mas Paulo sofreu muito para fazer a obra e espalhar o Evangelho. Será que tudo isso foi em vão? Ó Senhor. Graças a Deus. Por meio da reunião de hoje, fomos iluminados pelo Espírito Santo. Agora eu sei o que Cristo é. Eu posso discernir a substância de Paulo. Eu aprendi bastante no dia de hoje. Paulo não era Cristo. Ele disse que para ele viver era Cristo. Essas palavras foram arrogantes. Sim. Cristo é a manifestação de Deus, o próprio Deus. Os homens não podem se proclamar como Cristo. Paulo ousou dizer que para ele viver era Cristo. Ao dizer isso, ele queria tornar-se o próprio Deus e tomar o lugar do Senhor Jesus. Sim. Nunca percebi que Paulo era tão ambicioso. Ele teve a ousadia de dizer que viver era Cristo. Não foi isso que o arcanjo fez? Isso mostra a natureza de anticristo de Paulo. Sim. Sim. Fomos muito tolos. Fomos. Paulo disse tantas coisas absurdas, mas nós nunca percebemos. Se esses dois irmãos não compartilhassem as palavras de Deus Todo-Poderoso conosco hoje e nos permitissem entender o que Cristo é,
e ver a natureza e a substância de Paulo, ainda estaríamos cegos pela pregação e sofrimento visíveis de Paulo.